5 sinais de que você não está cansado, e sim emocionalmente sobrecarregado. Bem-vindos ao meu vídeo, meu nome é Lucas, sou psicólogo, neuropsicólogo, produzo conteúdo sobre saúde mental, psicologia, conteúdos teóricos, práticos e sobre espiritualidade também em outro canal, né? Mas estou aqui para falar um pouquinho de cansaço emocional de uma maneira mais descontraída, trazendo alguns sinais que podem levantar um alerta de que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. A gente vive numa época de muita sobrecarga, eu percebo isso ao redor, a gente quer, pelo menos as pessoas que me cercam, muitas querem abraçar o mundo, cumprir com todas as tarefas, fazer muitas coisas e às vezes a gente não dá conta, né? E aí surgem alguns sinais que podem estar relacionados a uma sobrecarga emocional, a um cansaço extremo, a pontos que pode ser interessante a gente pensar com carinho, com calma sobre a nossa saúde mental. Então, vou falar alguns sinais. Não são critérios diagnósticos, são sinais para a gente ficar atento e a gente entender se vale a pena procurar ajuda ou não. O primeiro sinal que eu sempre reconheço nas pessoas é uma irritabilidade constante. As pessoas que não estão bem emocionalmente, elas são mais irritáveis, elas vivem um pouco mais irritadas que o comum. Tá tudo bem a gente de vez em quando acordar meio mal-humorado, às vezes a gente esbarra no móvel da casa e fica meio nervoso, mas uma irritação constante levanta um alerta aí de que algo não está legal. Tem alguma coisa nos estressando, e às vezes é um estresse sutil, de um cansaço interno que está saindo em forma de irritação, esbravejando, resmungando, criando confusão ou briga por coisas mínimas desnecessárias. Então fique atento se você está demonstrando uma irritação constante. O próximo sinal é a gente sentir que qualquer tarefa virou um peso enorme. Quando a gente vive a nossa vida de uma maneira funcional, a gente cumpre com tarefas de casa. Arrumar a casa, lavar uma louça, cumprir tarefas do trabalho, cumprir objetivos, sair na cidade para resolver uns problemas, cumprir o protocolo da vida. Essas tarefas elas nem sempre são prazerosas, mas elas são necessárias para o nosso funcionamento. Às vezes elas geram uma sobrecarga, pode gerar aí um cansaço se elas forem excessivas. O problema é quando essas tarefas são mínimas e ainda assim gera uma irritação muito profunda, um peso enorme e a gente se arrasta para conseguir cumprir com elas. Então fica atento se está sendo um desafio cumprir com as habilidades, com as atividades de vida diária. Fique atento. Outra coisa que é sempre um sinal de alerta para transtorno é a nossa perda na capacidade de sentir prazer. Vou usar até um exemplo meu mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito ativa. Apesar de ser mais reservado, eu gosto muito de fazer muitas coisas. Então eu leio, eu toco música, eu brinco com os meus cubos mágicos aqui, faço um monte de tarefa, faço vídeo para internet. São coisas que me alegram naturalmente. Houve épocas em que essas coisas viraram meio que um peso para mim, que essas coisas ficaram bem em segundo plano. Foi uma época que eu estava extremamente cansado e sobrecarregado fisicamente e emocionalmente. E foi um alerta para eu procurar ajuda, para eu conseguir fazer uma terapia, reorganizar o meu dia para viver ele de maneira mais tranquila. Então, quando a gente começa a perder a capacidade de sentir prazer com coisas simples da vida, isso é um grande alerta, não só para um cansaço emocional, mas para uma possível depressão, um quadro de ansiedade. Esse é um dos principais sintomas. Então, se você perdeu de sentir prazer com coisas básicas da vida, tomar um cafezinho, assistir uma série, passar um tempo com as pessoas que você ama, se essas coisas já não estão te instigando mais, fique atento. Outra coisa que é digno de nota é quando o nosso corpo vive tenso, quando a gente vive com dor, dor muscular, dor nos ombros, dor na mandíbula, quando o nosso corpo já está mais travado, pode ser por questões da vida, nem sempre é um sinal de um problema, às vezes a gente tem um problema na coluna e ela vai doer, às vezes a gente tem, sei lá, alguma questão e vai doer, mas às vezes é o nosso corpo refletindo um cansaço externo. Então, muitas pessoas se queixam de acordar com dor na mandíbula porque travaram o dente enquanto dormiam, o corpo não relaxou bem, não teve um descanso adequado. Muitas pessoas se queixam de, ao longo do dia, né,
sentir aquele peso nas costas, no ombro. Então, quando o nosso corpo começa a reagir, é um sinal também de que a gente precisa repensar. Às vezes a gente precisa relaxar, fazer um alongamento, fazer uma caminhada. Não podemos negligenciar esse aspecto do nosso corpo, mas perceber também como um possível sinal da nossa saúde mental. Então, esse é um outro sinal. O quinto sinal é quando a gente vive no automático. Então, a gente passa dias e dias, semanas e semanas, às vezes a gente nem lembra o que a gente fez. A gente vive no stand-by, o tempo vai passando. Eu dei uma aula de psicologia numa faculdade, onde eu estava explicando ali a diferença das atenções, né? Nós temos a atenção concentrada, alternada, dividida, e eu falei da atenção executiva, que é a nossa capacidade de fato, prestar atenção, manipular aquilo que a gente está atento. Então, por exemplo, quando a gente lê um livro, vocês já se deram conta de que passou 3, 4 páginas e você não entendeu nada? Muito provavelmente a gente estava até atento, mas a gente não estava utilizando a atenção executiva, de administrar aquele conteúdo, de pegar aquilo que a gente estava falando e trazer, de associar e de fato aprender. Tô dando esse exemplo, às vezes acontece no trânsito também, quando você está ali atento, você está dirigindo bonitinho, mas já se passaram vários radares ali, várias lombadas e você parece que não lembra, tá em stand-by, em modo automático total. Tá tudo bem, né? A gente tem esse lado do nosso organismo que liga ali para a gente ter uma economia de energia, então tá tudo bem estar em stand-by às vezes. O problema é quando a gente vive uma vida inteira em stand-by, quando passa meses em stand-by, quando a gente está vivendo e não está tendo mais essa atenção à nossa vida, está vivendo no automático. Então, esse também é um sinal de alerta para a gente entender. Se a gente está vivendo no automático é porque não tem nada nos desencadeando prazer, alegria, satisfação, né? Então a gente precisa ter um olhar mais sensível para esses sintomas. E esses são os sintomas mais básicos, eu vou falar só 5 sintomas, que são esses aí. Se você sente a maior parte deles, procure ajuda. Existem algumas mudanças que a gente já pode começar a fazer, eu vou recomendar aqui. Sono, sempre muito importante, a gente ter aquele momento de paz. O sono começa assim que a gente acorda. Então, acordou, se expõe à luz natural, olhe a janela. É a partir daí que a luz vai entrar no nosso olho que a gente vai começar a preparar a nossa noite de sono no final do dia. Organize o dia para fazer as coisas com um pouco mais de lentidão, tomar um café, olhar para a pessoa que você ama, olhar para as pessoas que você partilha o dia. Para dirigir numa boa, não dirigir mexendo no celular, dirigir utilizando aquele momento para estar presente. Às vezes até para ouvir uma música que você gosta, ouvir um podcast que você gosta. No trabalho, se puder ter o máximo aí, né, dentro do possível, de uma organização para que não haja uma bagunça, né, no ambiente que nos estresse, é bom. Uma alimentação equilibrada é muito importante. A gente sabe que não é tão simples assim se você vive na correria, mas o quanto a gente puder se alimentar de verduras, saladas, comidas naturais aí, contribui para o nosso funcionamento do nosso organismo. Fazer uma caminhada, fazer uma academia, uma atividade física, são coisas que contribuem para a nossa saúde mental. Ter hobby, lazer, academia, assistir coisas legais, ler coisas legais, se distrair, saber se acalmar diante dos problemas, ter essa capacidade de se frear, se acalmar. São coisas que contribuem. E antes de dormir, né, tudo isso vai ser um processo para a gente dormir bem à noite. Antes de dormir, reduzir as luzes, se desconectar do telefone, fazer uma leitura, partilhar um tempo com a pessoa que você ama. Vão ser momentos especiais, importantes, que vão contribuir para que a gente tenha uma diminuição dessa sobrecarga emocional. E é isso, gente. Se esse vídeo fez sentido para vocês, curta, compartilhe, encaminhe para pessoas que você ama, para quem você acha que está precisando de um suporte emocional. Fechou? Fico por aqui. Dúvidas, coloque nos comentários para que eu possa continuar engajando aí, fazendo vídeos para vocês. Forte abraço!